Pronto, começando aqui, aqui o projeto, né, do muro de arrimo. Esse é o muro de arrimo do programa proposto, muro de arrimo escalonado, tipo gravidade, com aterro aqui para elevação ABR. Primeiramente, através do dado SPT, aqui embaixo foi calculado a tensão admissível do solo, tá? Aqui nessa camada aqui, onde o muro vai ter a sua base assentada, tem respectivamente 12, 15 e 15 golpes, que tá aqui. Dessa forma, calculando o NSPT, chegou a 14 golpes, para ficar a favor da segurança. Como aqui ele está rebaixado 1,2 metros, então aqui seria só 15 e 15, mas fazer a média com 12 também para dar um pouco menor para ficar a favor da segurança. Usando essa relação empírica do NSPT dividido por 50, tem-se que a tensão admissível seria 0,28 MPa ou 280 kPa. Mas usando aí um fator de segurança 2, para ter certeza de que o solo vai resistir, a gente chega no valor de 140 kPa. Aí aqui tem todos os dados do problema proposto, né? Sobrecarga da rodovia, altura efetiva do muro, que é 480. Aí aqui tem a altura completa do muro com fundação, que é isso. Porque o muro esse H aqui do muro é 480, só que eu tenho que considerar também a altura total do aterro, que é esse aqui. Esse aqui dá 6 metros, porque lembra que aqui tem 1,20 m a mais. Peso específico concreto ciclópico, 21,58 kN, de acordo com o documento da UFRN, na parte de geotecnia. Peso específico da argila arenosa, coesão da argila arenosa, ângulo de atrito, φ, que tem que colocar a letra grega, 27 graus, tensão de ruptura do solo, que é aquilo que foi calculado aqui, dos 280 kPa. Só que lembra, não vai ser usado essa, vai ser usado a tensão admissível de 140. Mas se mudar, todos os valores aqui podem ser mudados. Só que se mudar aqui, tem que lembrar de mudar aqui também. Tá? Se mudar lá, esse aqui já muda. E o resto dos cálculos vai atualizar. Tudo bem. A altura do alicerce, que foi o que eu falei, 1,20 m. Base do muro, 3,60 m. Aqui começa o cálculo do coeficiente de empuxo ativo passivo, Ka e Kp. Tem a respectiva fórmula e aqui o cálculo, quer dizer, o resultado, né? O cálculo está embutido aqui. Aí depois tem que calcular a altura crítica. A altura crítica é a altura onde a coesão do solo ela resiste. Teoricamente ela anula o empuxo ativo, que seria esse gráfico aqui. Aqui seria o gráfico do empuxo, né, do peso próprio do solo, mais menos a coesão, que é negativa, causa isso aqui. Passando uma linha aqui, no ponto nulo de empuxo, a gente tem essa região aqui superior, que é chamada de altura crítica, né, que é a altura das fendas de tração. Essa pode ser desconsiderada, essa parte aqui de resistir à tração, considerando já o surgimento das fendas, mas é necessário considerar essa porção do solo como sobrecarga, que é o que mostra aqui nessa figura. No caso, esse estudo vai ter essa sobrecarga de solo aqui, a sobrecarga de uso e ocupação, a coesão e o peso próprio, o empuxo devido ao peso próprio do solo, que vai formar tudo e vai formar um empuxo ativo. Então, as explicações aqui. Empuxo ativo, essa fórmula gigante aqui, que é basicamente a área de um trapézio, esse resultado. Aqui é o empuxo passivo, que é a área de um triângulo somente. Por que aqui é um trapézio e aqui é um triângulo? Porque se a gente for olhar aqui, lá embaixo, pronto, aqui é um desenho esquemático. Aqui é um trapézio, porque você tem o peso próprio do solo aqui e você tem também aqui as sobrecargas consideradas aqui à frente, né? Então você tem um retângulo e um triângulo, pode ser considerado a área de um trapézio. Já aqui
se fosse esse mesmo tipo de solo aqui, você teria coesão também, seria um trapézio também. Só que aqui é outro solo, aqui é a areia siltosa. A areia siltosa não tem coesão. Então você não vai ter essa porção da coesão aqui auxiliando, porque a coesão desse lado ele vai contra o empuxo ativo, desse lado ele vai a favor do empuxo passivo. Só que desse lado aqui não tem coesão, porque aqui é areia e aqui é argila. Beleza. Por isso que deu bem menor aqui. Aí calculando os centróides, né? Aqui é basicamente o cálculo do centróide do trapézio. Aqui o cálculo do centróide do triângulo, que é um terço da base. Aqui é usando mecânica, basicamente. Tem o centróide do triângulo, o centróide do retângulo. Faz somatório das áreas vezes o centróide dividido pelo somatório das áreas e encontra o peso próprio do muro, né? Que é o peso total. O muro foi dividido em várias seções, conforme está ilustrado nessa figura aqui. Seção 1, 2, 3, 4, 5, sendo 5 a base. Para facilitar, também aqui no caso da areia, que aqui vai ter o aterro, né? Tem um aterro aqui, ó, um aterro de argila, na verdade, argila arenosa. Essa argila, ela vai causar um peso aqui em cima desses degraus do muro escalonado também. Então tem que ser considerado, porque tanto o peso próprio do muro vai gerar um momento em relação ao ponto A, que é o ponto de tombamento, quanto essa areia que está aqui em cima vai gerar também um momento em relação ao ponto A, que é o ponto de tombamento. Aí basicamente isso foi dividido em porções, né, para facilitar, que é a profundidade da porção que não se vê do muro. A gente só vê o corte transversal, né, seria o quanto ele se estende longitudinal. Todo o dimensionamento é feito para uma faixa de 1 metro. Aqui as bases, né, de cada setorzinho para calcular a área, e aqui o respectivo peso, certo? Aqui é a mesma coisa com a areia, aqui a identificação de cada seção lá naquela figura ilustrativa. E agora começa o cálculo dos centróides de atuação dos esforços, certo? Aqui no caso do muro usa a fórmula da mecânica geral também aqui. No caso da areia também é a mesma fórmula da mecânica geral. E aqui o que vai acontecer? Cada braço, aqui é considerado cada braço de alavanca que vem dessa figura aqui, ó. Cada braço de alavanca do centroide do ponto de aplicação de cada carga, seja do peso próprio do muro, de cada pedacinho desse, seja do peso próprio da areia em cada pedacinho desse. Dá para tirar por essa figura aqui. Aí o momento de tombamento, que é muito importante. O momento de tombamento ele vai ter alguns componentes. Primeiramente, o peso próprio do muro, chamei de MM, que é M do muro, momento do muro, né? Que é o peso total do muro vezes o braço do centroide do muro em relação a o ponto A. Deu isso. Lembrando, em qual sentido? No sentido anti-horário. Isso é fácil de ver aqui, que o ponto A está aqui, a aplicação da carga está aqui, então vai girar no sentido anti-horário. Aqui, momento pelo peso próprio do aterro, beleza. Mesma coisa, o peso próprio da areia, que está lá sobre aqueles pontos, que eu já calculei o total, vezes o XI. Vai dar isso aqui, também no sentido anti-horário, vai se somar com o anterior. Uma é gerado pelo impulso passivo, então impulso passivo vezes o braço de alavanca dele também. Aqui também está representado, tem a seta aqui. Também vai girar no sentido anti-horário, vai somar. Isso tudo está tentando evitar o tombamento do muro, né? E o momento gerado pelo empuxo ativo, que é o aterro vai empurrar, que é a mesma lógica. O ponto de aplicação total aqui vezes o braço aqui de aplicação vai ser no sentido horário, então vai tender a tombar. Então o fator de segurança ele é calculado da seguinte forma: todos os momentos que estão no mesmo sentido contra o tombamento, que é o momento do muro, o momento do aterro e o momento do empuxo passivo, dividido pelo empuxo ativo, e isso tem que ser maior do que 1,5, que nesse caso aqui deu 5,55, então passou, ok. Caso isso aqui dê menor,
Essa fórmula está programada para dar erro. Verificação ao deslizamento. Aqui basicamente vai pegar o peso próprio do muro mais o peso próprio do aterro sobre o muro, a porção de terra que está sobre o muro, vezes a tangente de φ, que é o ângulo de atrito, mais o empuxo passivo, dividido pelo empuxo ativo, porque o empuxo passivo está no sentido mais x, o empuxo seria assim, aqui, o empuxo ativo está nesse sentido aqui, do menos x, e aqui a gente tem que considerar a força de atrito, que é o peso dessa areia, mais o do muro, vezes o coeficiente de atrito aqui do negócio, que é o, nesse caso foi considerada a tangente do ângulo de atrito, do aterro, e que vai gerar uma resistência ao deslizamento também. E nesse caso aqui deu 2,22, também é maior do que 1,5, então ok, passou. O próximo agora é o cálculo da resistência da base, se essa base se o solo sob essa base vai resistir, que é aquele primeiro cálculo que foi feito lá no começo em relação à tensão admissível do solo. Só que para isso é necessário fazer algumas verificações. Quais são essas verificações? Primeiro, calcular o E', faz isso o quê? Calculando o somatório do momento do muro, mais o momento do aterro, mais o momento do empuxo passivo, menos o momento do empuxo ativo, dividido pelo somatório das forças em Y, de 1,64. Aí o E tem que ser feita uma verificação também. O E ele é encontrado por essa forma, que é o B sobre 2 menos E', que deu 0,16. Aí tem que verificar se o E é menor do que a base dividido por 6. Se o E for menor do que a base dividido por 6, quem é a base? É 3,6, que é a base do nosso muro aqui. Se isso aqui for verdade, que é o caso aqui, porque o E deu 0,16 e o B dividido por 6 dá 0,6, então ok, essa intensidade dentro do núcleo. Se não fosse, daria essa intensidade fora do núcleo. Aí seria calculado por outra fórmula. Com essa intensidade dentro do núcleo, é calculado por essa formulação aqui. Se fosse fora do núcleo, seria essa formulação aqui. Como foi dentro do núcleo, vamos continuar com essa formulação aqui. A tensão admissível, esse aqui, pô, só o S, mas esse aqui é tensão. Só selecionar, colocar symbol lá na aba do tipo de letra, que ele muda aqui para um tipo de símbolo matemático, né? Ficou sigma M, perfeito. Dessa formulação aqui tem que esse solo aqui embaixo ele vai resistir, aliás, ele vai resistir não, essa pressão que o muro vai exercer sobre esse solo vai ser de 129,71 kN/m². Esse valor tem que ser menor do que quem? Tem que ser menor do que a nossa tensão admissível. Tá aqui, 140 kN/m². Se for menor, ok. Se for maior, aqui aparece ruptura. Beleza? Mas é isso mesmo, aqui é a ilustração, como ficou aqui as fendas de tração, né? O limite até onde vem as fendas de tração. Esse trapézio aqui é formado pelo quê? Pelo triângulo aqui do peso próprio do solo, vezes a profundidade, vezes o Ka, né, coeficiente de empuxo ativo, mais uma parcela de sobrecarga de uso da rodovia aqui por cima, menos a coesão, sendo que, como a gente pode ver aqui, essa porçãozinha, esse retângulo aqui, já é a porção de sobrecarga desse solo aqui em cima. Por quê? Porque se a gente for pegar o peso próprio dele vezes a profundidade até aqui, vai dar exatamente isso aqui. Foi somado aqui, apesar dessa parte de cima ter sido desprezada, mas ele está considerado aqui. Ok? É isso.